Judas observava enquanto o mestre tocava os olhos do cego, devolvendo-lhe a luz. Ele tinha visto tudo: a água virar vinho, a tempestade se calar, os mortos respirarem novamente. No entanto, em seu coração, uma pequena semente de desilusão crescia. Ele esperava um rei com exércitos e coroas de ouro, não um mestre que falava de amar inimigos e servir aos pobres. A queda não começou com um grito, mas com um sussurro silencioso da dúvida de que aquele não era o reino que ele queria. Como tesoureiro do grupo, Judas sentia o peso do couro da bolsa de moedas em seu cinto. No início, eram apenas pequenos pensamentos. Por que desperdiçar tanto em perfume caro? Poderíamos usar isso de outra forma. Ele começou a ver o mundo através do valor do metal, e não do valor das almas. O tilintar das moedas tornou-se uma canção que abafava as palavras de vida eterna que ele ouvia todos os dias. O coração de Judas estava se tornando um mercado onde tudo tinha um preço. O encontro com os líderes religiosos foi rápido e frio. No porão sombrio, o preço foi fixado: 30 moedas de prata. O valor de um escravo, o preço de uma traição. Judas sentiu o metal gelado em suas mãos, e por um momento, o peso pareceu maior do que ele podia carregar. Ele não odiava o mestre, apenas sentia que o mestre o havia decepcionado. A traição foi o ato final de um homem que tentava forçar o destino com as próprias mãos. Na última ceia, o ar estava carregado de um segredo que apenas 2 homens compartilhavam totalmente. Enquanto os outros discípulos riam e celebravam, o mestre olhou para Judas com uma tristeza profunda, uma dor que não vinha da raiva mas do conhecimento. Um de vós me trairá, disse ele. O pão parecia cinza na boca de Judas. A luz das lâmpadas de óleo projetava sombras longas na parede, como dedos acusadores que ele tentava ignorar. Jesus levantou-se e começou a lavar os pés dos discípulos, um ato de humildade que desafiava toda a lógica humana. Judas observou enquanto o mestre se ajoelhava diante de Pedro. Pedro protestou, sentindo-se indigno, mas Jesus insistiu. Judas sentiu o toque da água em seus próprios pés momentos depois, mas seu coração permanecia seco e endurecido. Ele aceitou o serviço do mestre, mas já tinha fechado a porta para o seu amor. O momento final na mesa chegou quando Jesus molhou um pedaço de pão e o entregou a Judas. Era um gesto de honra, um último convite silencioso para voltar atrás. Mas Judas pegou o pão e com ele a decisão final. O que pretendes fazer, faze-o depressa, sussurrou Jesus. Judas levantou-se e saiu para a noite. Do lado de fora, o sol já havia se posto, e a escuridão de Jerusalém parecia fundir-se com a escuridão que agora habitava sua alma. No jardim do Getsêmani, entre o perfume das oliveiras e o silêncio da noite, o som de passos e o brilho de tochas quebraram a paz. Judas liderava a guarda, caminhando à frente com um propósito sombrio. Ele se aproximou do mestre e deu-lhe um beijo na face, o sinal combinado para a prisão. O beijo, que deveria ser um símbolo de amizade e lealdade, tornou-se a marca eterna da traição. A pele do mestre estava fria sob o luar. Amigo, a que vieste? Perguntou Jesus. Mesmo naquele momento de abandono absoluto, o mestre chamou o traidor de amigo. Aquela palavra ecoou na mente de Judas como um trovão. Ele esperava ser repreendido, amaldiçoado ou combatido, mas a bondade persistente de Jesus era mais dolorosa do que qualquer castigo. Enquanto os soldados avançavam para prender o mestre, Judas recuou, percebendo que o amigo que ele vendera era o único que realmente o conhecia. Quando o amanhecer trouxe a condenação de Jesus, a realidade esmagou Judas. As 30 moedas de prata agora queimavam em suas mãos como carvão em brasa. Ele voltou ao templo e jogou o dinheiro no chão de pedra. O som de metal batendo no mármore era o som de sua própria alma se partindo. Ele sentiu remorso, uma dor terrível pelo que fez, mas não conseguiu encontrar o caminho para o arrependimento, pois se sentia além de qualquer perdão. Pedro também falhou naquela noite, negando o mestre 3 vezes por medo. Mas enquanto o remorso de Judas o levou ao isolamento e ao fim, o arrependimento de Pedro o levou às lágrimas e ao reencontro. A diferença não estava na gravidade do erro, mas na direção do olhar.
Judas olhou para o seu próprio pecado enquanto Pedro olhou para o perdão do Mestre. A queda espiritual começa no silêncio, mas a restauração começa no clamor de um coração que se reconhece amado.